gente, tudo bem? Eu sou Vana Barcelos e hoje é o dia 3 da nossa jornada do Pão Low Carb. No primeiro dia a gente falou bastante sobre os ingredientes, cada um dos tipos de farinhas, as gomas, todos os espessantes, os ingredientes líquidos. A gente falou também o que a mudança de cada um dos ingredientes pode alterar no resultado final do nosso pão. No segundo dia a gente falou dos processos de quando a gente está fazendo um pão low carb. E o que também pode alterar no resultado final? Falamos de fermentação, de limite de fermentação da massa e do fermento. Então agora a gente tem uma bagagem sobre os componentes, que fazem o pão low carb ser um pão low carb maravilhoso e muito saboroso. E agora você tem algumas ferramentas para entender melhor os resultados dos pães que você tem em casa, dos pães que você pegou uma receita, dos pães que você está tentando criar aí na sua casa. E se você quer aprender muito sobre pães low carb, ter aulas realmente sobre cada um desses aspectos, ter diversas receitas disponíveis para você, o Beabá do Pão Low Carb com certeza é um curso que você vai gostar muito. Primeira coisa que eu preciso te contar é que o Beabá do Pão Low Carb está na sua primeira turma. E por conta disso, está com uma super promoção de 90% de desconto. Esse curso tem um valor de R$ 987 e está agora com preço de lançamento por R$ 98,70 ou 3 vezes de R$ 32,90. Gente, o valor da parcela é menor do que o valor de qualquer pão low carb que você vai comprar em qualquer lugar. Então assim, tá um preço imperdível, é só o preço da primeira turma, logicamente por ser a primeira turma. Com certeza vai ser uma turma muito querida, assim, que eu vou acompanhar muito de perto para ver todas as dúvidas, todas as questões que você tiver. E você tem 7 dias de garantia para ter certeza que quer continuar com ele, que eu tenho certeza que você vai querer. No Beabá do Pão Low Carb, a gente tem mais de 10 tipos diferentes de pães, com diferentes farinhas. Então, como eu já comentei, eu gosto sempre de mudar as farinhas e não ficar preso só na farinha de amêndoa. Você vai poder fazer pães com farinha de amêndoa, farinha de amendoim e farinha de coco. São dezenas e dezenas de aulas em que eu ensino a preparar a massa, a fazer a modelagem, que eu mostro o assamento dos pães, o resultado final, que eu falo também sobre a teoria dos pães, tudo que está por trás, a fermentação. No curso a gente tem mais tempo para conversar sobre cada um dos aspectos que a gente falou aqui durante a jornada e também para poder dar mais exemplos. Então, tempos de fermentação diferente, temperaturas diferentes, o que você pode fazer, as coisas na prática. Eu consigo mostrar para você porque a gente vai ter bastante tempo juntos, você tem suporte também, então as dúvidas que você tiver, você vai poder me mandar sobre determinadas aulas, sobre determinados assuntos. Então assim, é um curso extremamente completo, em que você vai aprender pães fofinhos, pães com a casca mais grossa, vai aprender pizzas diferentes, tanto as pizzas mais finas, quanto as pizzas com a massa mais fofinha. Vai aprender também pães doces de diversos tipos diferentes, os pães mais sazonais ali, Colomba Pascal, o panetone. Então é um repertório bem grande de tipos de pães low carb para você poder continuar fazendo a sua dieta low carb, continuar perdendo peso, mantendo a sua saúde, mantendo a sua doença controlada, fazendo a low carb sem ter que passar vontade, porque os pães são realmente saborosos, os pães são realmente fermentados. Os pães têm essa lembrança, essa memória dos pães tradicionais. Do jeito que a gente faz os pães e você podendo utilizar na sua casa, você vai realmente conseguir substituir o pão tradicional na sua vida e poder comer pães low carb realmente todos os dias, se assim você desejar. Então eu espero muito que você venha para essa primeira turma do Beabá do Pão Low Carb. Eu vou ter um prazer enorme em te receber e em te ensinar, tanto com as aulas que já estão gravadas, quanto tirando as suas dúvidas ao longo do tempo. É importante ressaltar que essa oferta vai ficar aberta somente até o dia 27, somente até a quarta-feira da próxima semana. Depois, essa oferta vai acabar, a gente vai fechar essa primeira turma, então não perde a oportunidade.
E agora, para você ter um gostinho do que a gente vai fazer no curso do Beabá, a gente vai fazer uma receita de cinnamon roll com cobertura de cream cheese e pistache. Você pode fazer outras coberturas, você pode variar aí a cobertura se você preferir, mas eu gosto bastante do pistache, o pistache tá na moda, então a gente vai fazer uma cobertura com pistache, fazendo desde a pasta do pistache, mas você poderia usar qualquer ganache. É interessante utilizar a cobertura de cream cheese que eu ensino aqui, porque a cobertura de cream cheese ela é bem neutra, ela é bem tradicional para esse tipo de pão, que é o cinnamon roll. Então, bora para a receita. Primeiro, a gente vai começar fazendo a pasta de pistache. Primeiro, eu gosto de colocar o pistache um pouquinho no forno para ajudar a liberar o óleo. Depois, coloca no multiprocessador de alimento e já vou adiantar. Esse processo demora muito. Aqui em casa, eu devo ter batido mais ou menos por meia hora. E eu tirei uma parte, quando ele ainda estava assim, granulado, para poder utilizar na decoração do cinnamon roll. Você pode utilizar alguma gordura para ajudar a bater e ajudar a dar consistência um pouco mais rápido. Eu utilizei aqui a manteiga de cacau e vai batendo, batendo até chegar na consistência de uma pastinha. O resultado dela não é completamente liso, então se você quiser realmente uma pasta muito lisa, você vai precisar comprar ela pronta. Agora que você já fez a pasta de pistache, a gente vai fazer uma ganache utilizando essa pasta. Você poderia utilizar outros ingredientes para saborizar, inclusive para fazer outros tipos de ganache, você poderia utilizar uma pasta de amendoim, uma pasta de castanha de caju, uma pasta de avelã. Você poderia fazer com outra oleaginosa, seria a mesma receita. Para essa ganache eu estou usando manteiga de cacau, mas eu vou deixar a opção de receita com manteiga de cacau ou chocolate branco sem açúcar. O primeiro passo é levar a manteiga de cacau ou chocolate ao micro-ondas para derreter. Com a manteiga derretida, a gente coloca o creme de leite, que eu estou usando aqui creme de leite fresco, mas você poderia utilizar qualquer creme de leite da sua preferência, o xilitol e a pasta de pistache que a gente fez ou uma pasta comprada. Depois é só bater tudo com o mix até ficar bem homogêneo. Nessa ganache eu também utilizei o leite em pó, que é um ingrediente opcional para quem tem uma tolerância um pouco maior e pode comer um pouco mais de carboidrato. Quem tem uma restrição muito grande de carboidratos, não coloca o leite em pó. Depois é só bater para deixar uniforme novamente e a gente vai deixar essa ganache descansar em temperatura ambiente por pelo menos umas 12 horas. Depois do descanso você vai notar que a consistência muda completamente, ela fica até um pouco durinha, mas depois que você mexe um pouco, ela fica na consistência perfeita pra gente colocar em cima do cinnamon roll ou de outros pães doces. Agora a gente vai fazer o creme de cream cheese, que é delicioso, faz toda a diferença nesse pão. O primeiro passo é dissolver completamente o xilitol ou adoçante que você estiver utilizando. Então a gente mistura com um pouquinho de água e leva ao micro-ondas. Você deixa 30 segundos e essa mistura vai ficar completamente líquida. Você também precisa hidratar a gelatina. Para isso é só colocar gelatina com água em temperatura ambiente e esperar alguns minutos. Assim que tiver endurecido, tiver nessa consistência, pode colocar no micro-ondas por 10 segundos para dissolver. Agora é só misturar o creme cheese, o creme de leite, aqui eu estou usando fresco, mas você pode utilizar o da sua preferência, essa misturinha do adoçante dissolvido e bater com o mix. Depois é só colocar a mistura da gelatina também, mexer bem e colocar na geladeira para firmar. Depois que tirar da geladeira, bate novamente com o mix para ele ficar com a textura macia. E agora, claro, a gente vai fazer o mais importante, que é o cinnamon roll low carb com fermento biológico, mas você pode fazer com levain. O que vai alterar principalmente é que com levain a gente coloca junto com os líquidos e que o tempo de fermentação é diferente, como a gente já comentou. Agora bora para a receita. Vamos fazer um pão doce low carb feito com farinha de amêndoa. Então já coloquei aqui a farinha de amêndoa, vou colocar a farinha de linhaça, a goma xantana, o psyllium, sal. Estou usando o fermento biológico seco, mas pode utilizar o levain. Se fosse utilizar o levain, colocaria junto com os ingredientes úmidos. Misturo os secos. E agora a gente vai colocar os ingredientes úmidos. Vou colocar a manteiga.
e os ovos. Mexe. Aqui a gente ainda não vai colocar o adoçante, porque o adoçante pode interferir na fermentação. Então, independente se você está utilizando o levain ou o fermento biológico seco, você vai colocar o adoçante só lá no final, antes de modelar. E essa massa aqui, ela é feita com essa quantidade de líquido para a gente poder modelar e fazer cinnamon roll. Mas dependendo do pão que a gente quiser fazer, se a gente quiser fazer um brioche com alguma cobertura por cima, a gente pode colocar mais líquido nessa massa para ela ficar ainda mais fofinha. Só que como a gente vai fazer o cinnamon roll, a gente vai fazer, né, vai ter que abrir a massa, a gente precisa de uma massa um pouco mais firme nesse caso. Inclusive pode fazer uma massa inteira, então igual eu tô fazendo aqui, a massa com esses ingredientes. E depois, antes de modelar, uma parte da massa que for para fazer cinnamon roll, a gente faz com ela nessa consistência. Outra parte da massa, a gente coloca mais líquido para fazer em outra consistência, já que não precisa. Ó, a massa tá ficando bem consistente, talvez a gente coloque um pouco mais de líquido depois de fermentar, mas aí eu mostro para vocês. Ó, a massa tá 27 graus, vamos deixar fermentar. O pão que a gente vai fazer o cinnamon roll ficou 2 horas fermentando, poderia ter ficado menos, teria sido melhor. Aqui o adoçante, deixa eu mostrar como tá. Tá bem fermentado, só que poderia ter fermentado menos para conseguir fermentar um pouco mais depois. Super, super airado. Eu vou colocar 50 gramas de adoçante, xilitol. Pode colocar outro adoçante, pode colocar o eritritol, por exemplo. E se colocar adoçante tipo stevia, fica bem diferente. Aqui a gente vai ajustar, botar mais um ovo. Como a gente está aqui acrescentando mais um ingrediente seco, que é o xilitol, que é opcional também, porque você pode fazer a massa sem o xilitol, sem adoçar. Só adoçando os ingredientes, o recheio, a cobertura. Isso é opcional. Eu prefiro fazer o pão docinho também, que eu gosto mais. Mas, ó, se eu colocar só o adoçante, não ajustar nada, vai ficar uma massa muito seca. Então, vou botar um pouquinho. Aqui o que mais tem que ter cuidado é não passar do ponto que a gente consiga modelar bem essa massa. Que a gente quer uma massa fofa, então a gente não quer uma massa que esteja muito dura, para ela ficar, né, mais fofinha lá quando crescer no forno. A massa mais fofa ajuda. A massa mais líquida ajuda a ser mais fofa. Mas uma massa mais líquida atrapalha na hora da gente modelar. Então, ela precisa ter uma firmeza ainda para a gente conseguir abrir ela corretamente. Peguei os 450 gramas da massa com a mão umedecida. Aí eu posso fazer aqui num tapetinho, né, com a ajuda do tapetinho. Só arrumar essa massa assim, pra ela não ficar... pra ela ficar lisinha. Vou ajeitar aqui a massa. Pra abrir mesmo, a gente usa alguma farinha.
Eu tô usando aqui fibra de bambu, que é uma farinha que eu gosto muito para fazer isso. Poderia usar a farinha de amêndoa também, a farinha de coco, que fica maravilhosa. A farinha de coco é bem sequinha, bem fininha. Não dá pra usar. Se você tiver mais dificuldade para manusear a massa, você pode fazer a massa mais durinha. Porque assim vai ser mais fácil. Vou até juntar mais. Tipo, juntar tudo numa mão só. Facilita, ó. Alisei. Botei o lado liso aqui em cima da farinha. Vou enfarinhar tudo. E aí, aqui no início, dá pra você ir abrindo com a mão úmida. Agora, ela já tá até, vou tentar mostrar, uma espessura boa. Eu vou só arrumar ela pra ficar inteiriça, né? Fazer mais um quadradinho e ficar toda lisinha na parte de cima. Já tá enfarinhada aqui a superfície. Mais ou menos um dedinho aqui de espessura. Aí a gente corta as rebarbas para ficar mais ou menos um retângulo. Aqui dá para ver a espessura da massa. Você pode fazer até um pouquinho mais grosso, mas eu não indico fazer muito fino, não. Eu enfarinhei bem a parte de cima da massa para conseguir mudar ela de lado. Porque como a gente vai enrolar, precisa garantir que ela não grude nada no tapetinho de silicone ou na superfície que você estiver fazendo. Depois de virar, passa o rolinho só para dar uma acertadinha na massa. Agora eu vou colocar a mistura de xilitol com canela. Tem mais ou menos 40 gramas de xilitol granulado, que é diferente do que eu botei na massa. O da massa é bem batidinho. Com uns 3, 4 gramas de canela. Mas aí vai do seu gosto. Eu quase esqueci, até coloquei um pouquinho aqui. Mas antes de colocar o adoçante com a canela, a gente dá uma pincelada. Vou pincelar com manteiga. Pode pincelar também com óleo de coco. A gordura que você preferir. Essa pincelada vai ajudar ao adoçante, a canela, a aderirem melhor e também vai dar sabor. Agora sim, a gente coloca a canela com o adoçante. Agora aqui a gente tem duas opções. Ou enrola ele todo, ou enrola por fatia. Vai cortando e enrolando a fatia. Vou fazer um cortando aqui já. Aqui é só enrolar. Se quiser dar uma batidinha assim, ó, pra ele ficar mais plano. E pode passar um pouquinho de água na borda pra colar aqui. Vou fazer as duas pontas assim. E aí você pode escolher a altura que você quer também. Coloquei aqui e dou uma baixada. Esse aqui eu vou virar ele inteiro. E aí é interessante ter algum tipo de espátula
para ajudar principalmente nesse início. Depois, às vezes, não tem tanto problema. Eu virei exatamente para ajudar nessa hora aqui, porque aqui como já tinha ficado um tempo, corria um risco maior de ficar grudado. Aqui, que já tá abrindo assim, é por conta da fermentação, que já tá fermentando aqui enquanto eu tô modelando, ele tá fermentando, tá crescendo. Por isso que a gente não pode deixar passar muito tempo da fermentação. Aí aqui com o rolinho feito, né? A gente corta. Mas aí ele fica um pouco mais chapadinho, tá vendo? Eu vou cortar todos primeiro. Depois eu vou colocar ali, que aí eu vou arrumando. Esse jeito, de certa forma, é o mais rápido, né? Mas ele amassa bem mais o rolinho. Não é o meu jeito favorito, não. Eu prefiro cortar de um em um e enrolar, pra não ficar desse jeito. Eu me desço um pouco a mão e vou arrumando um a um para ficar mais redondinho. Dá pra gente observar bem, ó. Esse aqui e esse aqui são as pontas. Que eu primeiro cortei a tirinha, depois eu modelei. Esses aqui, esses outros todos, primeiro eu enrolei toda a massa e depois cortei. A modelagem fica bem diferente. Eu particularmente gosto mais desse aqui. Apesar de na hora da modelagem dar um pouquinho mais de trabalho, mas eu acho pouco. Tá? Aqui também eram as pontas, então fica um pouco diferente a modelagem, o que é normal. E aí você vai poder variar também a grossura que você faz. Se quiser fazer mais grosso, inclusive, para ficar tipo a ponta, ó. Se quiser fazer mais alto, tudo isso a gente pode. E agora, o toque final. Aqui é o creme de creme cheese. E por cima eu tô colocando uma ganache de pistache. Poderia ser vários outros recheios, pode, assim já é suficiente. Na verdade até ele puro, né? Já é muito gostoso. A cobertura mais tradicional é essa cobertura de creme cheese. E aqui é a ganache de pistache. Que podia ser outra ganache, podia não ter. Pode ser uma geleia. Se quiser dá pra colocar com a colher também. Talvez precisaria amolecer um pouquinho, colocava a ganache no micro-ondas, mas daria certo também, com certeza. Para dar um toque final, um pouquinho de pistache picado por cima. Então é isso, ó que lindo. Olha, gente, essa receita de cinnamon roll é realmente sensacional. Eu vou te falar, eu sou apaixonada por cinnamon roll. Tem um local de cinnamon roll tradicional aqui em São Paulo que eu vou sempre com meu marido. E assim, o meu cinnamon roll, eu sei que não está perdendo nada pro cinnamon roll deles. Então, se você fizer essa receita aí, você me conta, porque eu tenho certeza que você vai falar, não acredito que isso é uma receita low carb e que eu vou poder comer sem me preocupar em estar saindo da minha dieta. Se você tiver qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Eu deixei aqui embaixo também a lista de todos os ingredientes das receitas que eu passei. E agora a gente chega ao fim dessa jornada maravilhosa.
Vocês podem continuar me acompanhando lá no @vanabarcelos no Instagram, aqui no YouTube também. E eu peço que vocês deixem aí comentários de conteúdos que você gostaria de ver aqui, de pães que às vezes não são pães que eu faço no Beabá do Pão Low Carb, mas que eu poderia trazer aqui, por exemplo, pães de micro-ondas, pães mais fáceis de fazer, pães que a gente utiliza abóbora, utiliza algum legume diferente para fazer, que eu também posso trazer aqui para o YouTube. Você pode deixar nos comentários me pedindo que eu com certeza posso trazer essas receitas para vocês. O Beabá do Pão Low Carb é realmente para vocês terem esses repertórios de pães que são muito parecidos com os pães tradicionais, que vão remeter realmente o sabor que você já conhece dos pães tradicionais, a forma, o cheiro. Então eu espero você ou lá no Beabá do Pão Low Carb, ou aqui no meu canal do YouTube ou no Instagram. Deixem suas dúvidas, mesmo que você não entre para o Beabá do Pão Low Carb agora. Deixe suas dúvidas aqui ou no Instagram e vamos continuar essa relação. Vamos continuar aprendendo mais sobre os pães low carb, sobre os ingredientes low carb. Me dê sugestões do que você gostaria de ver e que eu posso trazer para te ajudar a continuar mantendo a dieta low carb, que eu sei que é muito importante para você e por isso também é muito importante para mim. Então é isso, um beijo e até mais. Você sabia que é possível comer pães fazendo dieta low carb? E que é mais fácil fazer um pão low carb que fazer um pão tradicional? Por não conter glúten, você não precisa fazer sova, não precisa de batedeira, não precisa de nenhum instrumento que você não tem aí na sua casa. O que você precisa é entender bem os ingredientes, conhecer as técnicas, os tipos de fermentação. E é isso que você vai aprender no Beabá do Pão Low Carb. Aqui estão alguns exemplos de pães que você vai aprender, mas é importante você saber que no Beabá do Pão Low Carb você vai entender todos os tipos de ingredientes, vai saber sobre a fermentação, vai poder escolher o tipo de fermentação que se adequa mais à sua realidade, se você prefere fazer uma fermentação natural, se você prefere fazer uma fermentação com fermento biológico. Vai poder escolher também qual tipo de farinha utilizar, se você quer utilizar farinha de amêndoa, farinha de amendoim ou farinha de coco para fazer os seus pães. E vai ter uma infinidade muito grande de tipos de pães, de modelagens de pães e de resultado final. Então você tem módulos de pães com a casca mais firme, pães rústicos, pão francês, tem módulos de pães mais macios, um pão mais fofinho, um pão australiano. Tem um módulo de pães doces, e aí eu também vou te ensinar várias coberturas, vários recheios que você pode utilizar. Módulo de pizza que você vai ter algumas opções de massa, se você prefere uma massa mais fininha e crocante, se você prefere uma massa maior, mais fofinha, tipo uma pizza pan. Se você quer fazer um pão pita, pães recheados e pães sazonais também, o panetone, uma colomba pascal. É uma infinidade muito grande de pães que você vai poder fazer aí na sua casa, para a sua família ou no seu negócio. Então vem para o Beabá do Pão Low Carb, se inscreve no curso, você tem 7 dias de garantia e eu tenho certeza que você vai gostar.